Veja nesta edição do STP em linha. Muro de vedação da passadeira cai pela segunda vez. Comissão Eleitoral Nacional realiza encontro com partidos políticos sem assento parlamentar. Comemora-se hoje o Dia Internacional do Livro e do Direito de Autor. Boa noite, está a começar o STP em linha. O muro de vedação da subida do hospital de frente ao supermercado Secadu desmoronou pela segunda vez. Recorde-se que uma parte do muro já havia desabado no dia 17 de março. No dia 17 de março, por volta das 20 horas, o muro de vedação e proteção da passadeira na subida do hospital desabou, deitando por terra grande quantidade de muro. Até onde se sabe, o incidente não causou vítimas humanas, mas provocou alguns danos materiais na porta de entrada do supermercado Secadu. Hoje, outra parte do muro desabou e também não causou vítimas nem grandes danos. Certo é que após o primeiro desabamento, não foram tomadas medidas de contenção para evitar este incidente que poderia ter posto em causa vidas humanas. As pessoas presentes no momento da queda do muro não quiseram gravar a entrevista, entretanto afirmaram que o desabamento aconteceu repentinamente por volta das 13 horas e 20 minutos. A Comissão Eleitoral Nacional está a realizar um ciclo de encontros com os partidos políticos e as câmaras distritais para dar esclarecimentos acerca do método que deve ser utilizado para a distribuição de deputados e outros representantes eleitos na composição da Assembleia Nacional. Hoje foram auscultados os partidos políticos sem assento parlamentar. Este encontro com representantes de partidos sem assento parlamentar é o primeiro de um ciclo de encontros que a Comissão Eleitoral Nacional pretende realizar com todos os partidos políticos e autarcas de São Tomé e Príncipe. Numa altura em que aproxima-se o período eleitoral, segundo o presidente da Comissão Eleitoral, é necessário o esclarecimento acerca da lei eleitoral. Desde as primeiras eleições autárquicas de 1992, a lei eleitoral não tem sido aplicada. A conversão de votos em mandatos tem sido feita seguindo o método de maioria simples. Quem tem mais voto, mais um, ganha. E isto não demonstra, não demonstra de facto a essência daquilo que a lei diz. Porque a lei, essa mesma lei 1192 impõe que a conversão de votos em mandato seja feita recorrendo ao método da média mais alta do ONT. O método DONT é um modelo matemático utilizado para converter votos em mandatos com vista na composição de órgãos de natureza colegial, neste caso, a composição da Assembleia Nacional. Esse método tem vantagens em relação ao método de maioria simples, uma vez que assegura boa proporcionalidade na relação entre número de votos e mandatos, é muito simples de aplicar em comparação com os outros métodos e os seus efeitos são previsíveis. É o método de distribuição de deputados e outros representantes eleitos mais utilizado no mundo. A lei prevê que os distritos sejam divididos em círculos. E não podia ser só um círculo. Então, a segunda alternativa será diminuir o número de círculos, mas mantendo os mandatos. Ou seja, se nós pegássemos um círculo de 11 mandatos, ou um distrito de 11 mandatos, e dividíssemos, por exemplo, em 3 ou 4, já permitiria adotar esse método ontem, que ia permitir que num círculo pudessem haver 3 mandatos. Então 3 mandatos eram disputados lá naquele círculo e não um mandato naquele círculo.
O representante do Partido Frente Democrática Cristã louvou a iniciativa da Comissão Eleitoral Nacional. Entretanto, acredita que os resultados da aplicação do método DONT não serão diferentes dos resultados do método de maioria simples. Um pouco receoso, porque no nosso país não se dá um nó sem um objetivo. Fico triste por saber que desde 1992 não se tem cumprido a lei eleitoral nas eleições autárquicas e regionais. Quer dizer que a gente vinha vivendo numa impunidade em termos da lei. Essa comissão quer mudar o ciclo das coisas, é de louvar, mas também é bom dizer que nada vai mudar, aumentar ou diminuir os ciclos eleitorais, porque hoje o povo santomense está mais do que maturo, já ganhou maturidade suficiente e nada vai mudar. Tanto as pessoas sabem quem votar. Isso é simplesmente um exercício administrativo da Comissão Eleitoral Nacional, que nada vai mudar a tendência dos votos. Amanhã, os membros da Comissão Eleitoral terão encontros com os presidentes das câmaras distritais e, na sexta-feira, com os partidos com assento parlamentar. O encontro com o governo regional acontecerá na próxima semana. Grão de Café é o título da obra infantil da escritora são-tomense Olinda Beja. O lançamento do livro foi feito ontem no Centro Cultural Português. A falta de livros infantis de escritores são-tomenses tem sido notório no arquipélago. Olinda Beja vem quebrar o gelo com um livro intitulado Grão de Café, cujo objetivo é juntar os pais e a criança num clima de leitura. Foi para as crianças, para os pais, para os avós, para todos aqueles que o lerem. Há uns anos a esta parte que nas feiras do livro em Lisboa, nas feiras do livro de São Tomé, eu comecei a perceber-me que havia casais com crianças, casais de são-tomenses e não só, que perguntavam, então, e não há nada para crianças? Histórias para crianças? Não existem. E dei comigo a pensar que era uma falha tremenda dos escritores são-tomenses. Eu não quero dizer que não se lembrem das crianças, mas não escrevermos para crianças. E dediquei-me a esta tarefa, que me demorou quase 2 anos a escrever, que sem a ajuda da ilustradora não teria sido o mesmo livro. Teresa Bondoso é uma ilustradora, é uma senhora que nasceu em São Tomé, que viveu muitos anos em São Tomé, que depois foi embora, que dá aulas em Portugal e que dos 8 ilustradores que se voluntarizaram para ilustrar esta obra, na realidade, ela conseguiu trazer a esta obra as cores do café, as cores da terra, os olhos belos das nossas crianças. Eu acho que é um bom livro porque fala sobre as crianças e fala de um velho que só sabia sobre a história do grão de café. Eu acho que é uma história interessante. Eu só li uma página, mas acho que é interessante. Acho que é interessante. Vai poder também partilhar a história com os seus amigos? Sim. E qual é a mensagem que fica? Qual é a mensagem que deixarias para a escritora? Eu acho que a escritora Olinda Beja é uma boa escritora por pensar nas crianças e que ela continue a escrever. Sim, como a escritora referiu, não é só um livro para crianças, é um livro para adultos. Nós todos temos que ler e também temos essa obrigação, temos que ler cada vez mais. E acho importante ela enverdar-se pela primeira vez agora a escrever para as crianças. Este livro surge num momento em que nós podemos considerar um momento de desafios para o campo do ensino-aprendizagem, porque há necessidade de nós fazermos o maior investimento possível na promoção de valores através de leitura, não é? Orientarmos as nossas crianças ao mundo de leitura. E então isto vem despertar um bocado mais a consciência adormecida dos são-tomenses, para a necessidade também de os pais adquirirem livro para começarem a orientar em casa os seus filhos, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem não se faz tão somente nas escolas do país. A literatura são-tomense infantil, mais apetrechada com o livro Grão de Café. A obra foi lançada no Centro Cultural Português.
Comemora-se hoje o Dia Internacional do Livro e dos Direitos do Autor. Uma notícia que poderá conferir logo após um breve intervalo. Até já. Especial José Wilker. De 21 a 25 de abril, o Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe homenageia o autor, diretor, narrador, apresentador e crítico do cinema brasileiro, José Wilker, com exibição de 5 longas-metragens. 21 de abril, segunda-feira, Giovanni Improta. Matarem esse sujeito logo hoje. É a lei de Smurf. 22 de abril, terça-feira, Bye Bye Brasil. Todo país civilizado do mundo, o Brasil também tem neve. 23 de abril, quarta-feira, O Homem da Capa Preta. Pois vão ficar. 24 de abril, quinta-feira, Dona Flor e os seus 2 maridos. É Vadim, o primeiro marido que passa como um terremoto pela vida de Dona Flor. 25 de abril, sexta-feira, Casa da Mãe Joana. Quarentão enxuto, carinhoso e com um detalhe realmente enlouquecedor, vai chover mulher. Tá bom, madame. O Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe convida-o para a especial José Wilker. E se a casa cair pra valer? Quais são as suas fantasias? Pode esquecer o manual. E trate de se virar. Toda criança tem o direito a brincar, comer e a viver digna e saudavelmente. Mas não é o caso de Andlexon. Andlexon é uma criança de 3 anos e vive em Caldeiras, distrito de Lubata. Desde que nasceu, não teve a possibilidade de se alimentar. Não pôde brincar e respira com dificuldade. Ele não mama, o problema dele também, o doutor disse que através desse tosse, que põe ele problema pulmão. Ele fica, quando fica tossindo assim, o pulmão enche de secação. Quando fica com tosse, o pulmão fica cheio de secação. Andlexon alimenta-se apenas de leite e papa, através de uma sonda. Alimentos cada vez mais difíceis para os pais que não têm recursos. A mãe, portadora de deficiência física, e tendo em conta o estado do filho, deve estar sempre por perto. Ela não trabalha, ela é aleijada. O pai, agricultor, trabalha temporariamente no projeto de manutenção de pistas rurais, GIMI. Estou a prestar serviço em GIMI 4, daqui a pouco esse trabalho vai acabar. Quando esse trabalho vai acabar, não sei qual será a minha vida também para por aí. Há cerca de 3 anos que os pais de Andlexon aguardam pela junta médica e a sua evacuação para o exterior. 3 anos já espera, assim mesmo a resposta não está vindo. Entre o sofrimento e a desesperança, apenas o apelo dos pais para ajudar o Andlexon. Gostaria de pedir apoio, quem tem mais comigo para poder dar um apoio com leite, porque eu não trabalho. Tem que dar um apoio com leite, medicamento e também papa dele, porque ele não come. Creio que pessoas de boa vontade que podem me dar uma mão sobre o sentido da bebê, porque eu não tenho um emprego, não sou empregado, eu dependo mais do campo e às vezes neste momento agora o campo está parado. É triste, é um sofrimento muito triste, porque uma criança nesta situação em que os pais têm sérias dificuldades e que a criança necessita muito tem uma necessidade específica, né? Essa criança não alimenta, ou seja, da comida assim, só tem que ser leite e, como sabes, leite aqui para essa criança é um valor elevado e só tem que alimentar de leite é um custo, é um sacrifício que os pais fazem para sustentar o menino. Face a cenário dramático, Andin Life e a comunidade Quintenglange lançam uma campanha Mais Saúde, Mais Sorriso para salvar Andlexon. Vamos ajudar o Andlexon a se alimentar e a se tratar. Para apoiar o Andlexon, visita a página Mais Saúde, Mais Sorriso no Quintenglange ou ligue para 222
24 33 ou ainda para o e-mail info@andim.biz. Andlexon não escolheu nascer assim, mas nós escolhemos que ele viva melhor. Estamos de volta para a segunda parte do STP em linha. O Conselho Nacional de Concertação Social reuniu-se hoje numa sessão ordinária e tinha como ordem do dia, dentre outros assuntos, a apresentação do estudo sobre o salário mínimo nacional pela ONTSTEP-CS, a apresentação do estudo sobre o novo Código de Trabalho e a análise da situação econômico-social do país. O encontro, que teve lugar no Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Gênero, INPG, foi presidido pelo primeiro-ministro Gabriel Costa. Hoje é Dia Internacional do Livro e dos Direitos do Autor. A Andim Live apurou que os são-tomenses têm lido cada vez menos e que a Biblioteca Nacional não tem conseguido responder às necessidades de leitura dos cidadãos na capital devido à fraca capacidade financeira para adquirir mais livros. O livro é a maior fonte de conhecimento. Esta é a melhor definição para a diretora da Biblioteca Nacional. Na data em que comemora-se o Dia Internacional do Livro e do Direito do Autor, o Andim Live conversou com Nazaré Seita, que contou um pouco a história do livro. O livro é uma matéria com a qual se lida há muitos anos. Estou a falar da Bíblia, por exemplo, que é um dos primeiros livros que as pessoas foram manuseando. De facto, numa determinada altura não havia livros como tal. Aliás, a Bíblia mesmo são diversos livros, mas as pessoas viviam mais de documentos soltos. Nós temos em conta materiais hieroglíficos do Antigo Egito, temos materiais da escrita cuneiforme da Mesopotâmia, temos materiais em língua hebraica utilizadas por homens antigos nos vários impérios que foram dominados pelo Egito. Temos os primeiros materiais também existentes na Antiga Grécia, na Antiga Roma. Portanto, o livro, de facto, é um material de extrema importância que nos forma. Na Biblioteca Nacional, é no período da manhã que registra-se maior procura, principalmente pelos livros técnicos. Geralmente, a quantidade de leitores depende da época do ano. Tem fases. Às vezes mais estudantes, às vezes também mais os profissionais. Normalmente, época de provas, aparecem mais estudantes. Para a diretora da Biblioteca Nacional, hoje deve ser um dia de sensibilização para a leitura e para o respeito ao livro. Segundo Nazaré Seita, os são-tomenses têm lido cada vez menos. É uma constatação que nós fazemos, mesmo nesta biblioteca, que as pessoas leem cada vez menos. Não obstante o computador, a internet, hoje nos formarem também. De facto, nós encontramos diversos livros que estão editados na internet, mas sabemos que, por exemplo, os jovens com os quais nós mais lidamos utilizam menos livros, ou se os utilizam é para os destruir. Nazaré Seita denunciou alguns casos de livros que têm páginas subtraídas. A quantidade e qualidade de livros disponíveis na biblioteca não têm respondido às necessidades dos cidadãos e os livros que existem estão cada vez mais desatualizados. O maior déficit é em relação aos livros técnicos das mais diversas áreas do conhecimento. As principais fontes de abastecimento de livros para a Biblioteca Nacional costumam ser as feiras e os donativos. Creio que nós temos que sair dessa política de mão estendida. Eu creio também que faz falta o próprio Estado fazer um esforço reconhecendo qual a importância da cultura
para o país, cortar em outros sítios e reconhecer que, de facto, a formação do homem é condição sine qua non para que um país seja, de facto, um país. Em relação à literatura são-tomense, uma proposta de lei de depósito legal já foi encaminhada ao Ministério da Educação. Essa lei, segundo a diretora, obriga as pessoas que escrevem sobre São Tomé e Príncipe a depositarem exemplares das suas obras na Biblioteca Nacional. Durante a entrevista à Andin Live, a diretora da Biblioteca Nacional anunciou a realização de uma conferência internacional sobre o direito de autor e direitos conexos que se realizará em São Tomé e Príncipe no mês de maio. O evento visará, entre outros, a atualização da lei do autor. Nós teremos, muito em breve, creio que nos primeiros dias de maio, uma conferência internacional aqui sobre o direito do autor, através de Portugal, que eu acho que vai, com o Dr. Camucusso, vão organizar aqui uma conferência sobre os direitos do autor e direitos conexos. Trata-se de uma situação que não só diz respeito ao livro, mas também diz aos diversos autores de livros, mas também os cantores, aqueles que fazem composições. Portanto, eu espero que seja uma reunião muito importante, por forma que tomemos posições, nomeadamente a atualização da lei do direito do autor, que precisamos de fazer. Temos uma que data desde os anos 50, uma lei colonial. Eu creio que temos muito trabalho à frente. Ainda em alusão ao Dia Internacional do Livro e do Direito de Autor, a Andin Live foi ao Instituto Diocesano de Formação, IDF, saber o que os alunos e professores pensam sobre o livro. O Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor foi institucionalizado pela Unesco para promover o prazer da leitura, a publicação de livros e a proteção dos direitos autorais. No Instituto Diocesano de Formação, IDF, os professores de português realizam atividades que visam incentivar a leitura. A nível do segundo ciclo, nós temos aqui uma atividade que é a Nau Catrineta, em que para os meninos do 5º ano e do 6º nós fazemos a leitura de um texto e depois a intertextualidade ou interdisciplinaridade com educação visual, em que eles depois vão trabalhar o texto ao nível da arte. E no 7º ano temos a atividade do autor do mês, do 3º ciclo, 7º e 8º anos, em que os alunos são convidados a fazer pesquisa para conhecerem o autor e a obra, e depois vão num período da manhã, vão de sala em sala apresentar o autor e apresentar um texto do autor. E são atividades que têm tido sucesso com os alunos da participação. São estudadas obras de autores de todos os países dos PALOP. Os alunos que têm o hábito de leitura reconhecem a importância dos livros. Qual é a importância da leitura para a nossa experiência de vida? Acho que é muito importante porque não só é uma atividade saudável e vivemos vários tipos de aventuras e experiências quando lemos um livro. Gosto mais dos livros de aventura, tipo Harry Potter, de J.K. Rowling, livros por exemplo, de Sherlock Holmes. Para mim, a leitura ajuda muito em termos intelectuais, mesmo a nível escolar, como dia a dia. Eu acho que é muito importante que muitos jovens deviam adquirir o hábito de ler, o que não fazem. E quais são os teus livros preferidos? Anúncio de um Crime, de Agatha Christie, que eu gosto muito dessa autora e do estilo policial. As Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, que é um romance passado na Guerra Civil dos Estados Unidos. Com o livro, nós podemos aprender novas palavras, conhecer, ter novas experiências. Nos livros de fantasia, aprende-se a imaginar, a criar coisas nossas próprias e aprende-se também a escrever. Aprende-se a escrever muito bem, porque ao ver como as outras pessoas escrevem, se calhar nós aprendemos também e talvez
vemos da maneira que nós escrevemos e tentamos melhorar, porque hoje em dia é preciso escrever bem. Por exemplo, mesmo os médicos ou pessoas que trabalham na política têm que saber escrever e ao lerem, aprendem. O professor de português, Glaucio Capela, tem a certeza disso e de que bons leitores adquirem boa dicção e boa capacidade discursiva. É esta a mensagem que passa aos seus alunos. O ler é mais importante do que propriamente outro tipo de coisas. Há pessoas que não estão ligadas à literatura e que escrevem. Nós temos imensos autores engenheiros, médicos, advogados que não estão ligados propriamente à escrita, à língua propriamente, e que têm a capacidade, porque têm um dom, e nós temos que aprender e olhar para esse dom de forma correta e sincera e aprendermos um bocadinho com eles. O entrar também dentro da narrativa, da história, é muito importante, porque também vai ao encontro do que aquilo que a Laurice dizia. Entramos no livro, sentimos um bocadinho personagens deles, não é? E ao sentirmos personagem, significa que estamos a gostar do livro, o que vai fazer com que comecemos a gostar ou não de um certo registro. Capela admitiu que, mundialmente, tem-se perdido o hábito pela leitura, um facto que explica-se com o surgimento das novas tecnologias. A Miss São Tomé e Príncipe, Jéssica Barbosa, promoveu hoje um almoço solidário com os idosos e carenciados do distrito de Água Grande. Este almoço solidário enquadra-se nas atividades sociais programadas pela Miss a ser desenvolvidas no país. Jéssica Barbosa elegeu como bandeira do seu mandato duas causas: a gravidez precoce e o uso das drogas. Entretanto, entendeu que os idosos merecem uma atenção especial. É verdade, no âmbito social, como nós sabemos, São Tomé e Príncipe tem vários problemas sociais e eu neste momento estou a agarrar duas causas, a gravidez precoce e o uso das drogas, mas neste momento lá está, a ajuda ao outro é sempre importante. De certa forma é algo algo pessoal, que faz sentido. Desde muito nova eu vi a minha avó ajudar esta causa e, como eu já tinha dito, muitas caras aqui presentes são conhecidas e então é uma forma de tentar ajudar o outro. Sr. Manuel Trovoada, um dos idosos convidados para o almoço, agradece a iniciativa e espera que momentos como esse se repitam. Eu acho que é bem, porque é para ceder os mais carenciados. Eu, glória a Deus que nós viemos para aqui para estar a fazer isso, mesmo por uma semana ou duas semanas para fazer, porque há pessoas que não têm braço. Então eu glória a Deus que isso seja assim para sempre. Eknilzia, uma deficiente visual e mãe de 3 filhos, diz que gostou muito do acolhimento, contudo aproveita para pedir ajudas. Eu sou deficiente, tenho 3 crianças e eu sou massagista e eu estou pedindo um apoio que eu não tenho ninguém para me ajudar e eu queria ter um apoio para ter uma pessoa para me ajudar. Eu tenho criança na escola, precisar de um material de escola, algumas coisas e também que eu posso tratamento para o meu quintal. O meu quintal não tem uma condição assim, eu não tenho como ficar na rua, muita lama, o quintal está baixo de casa está com muita lama aqui assim. Esta é a primeira atividade social que a Miss faz cá em São Tomé, mas promete fazer muitas outras. E assim concluímos mais uma edição do SDP em Linha. Estaremos de volta amanhã com a atualidade informativa de São Tomé e Príncipe aqui no quinteglange.com. Boa noite e boa sorte.